Pensa nos projetos do futuro. É duro tanto ter que caminhar e dar muito mais do que receber. E ter que demonstrar sua coragem à margem do que possa parecer. E ver que toda essa engrenagem já sente a ferrugem de comer. Povo marcado, hein? Povo feliz. Bom dia. É com Admirável Gado Novo, clássico do Zé Ramalho, que eu já escutava na minha infância, que a gente começa hoje, né, uma segunda-feira, começo da semana, com o nosso Diário da Covid-19, hoje, 17 de agosto. Estava com saudades? Para quem já conhece o canal, para quem não conhece e quiser se inscrever, já agradeço de imediato. E se gostar, então, dê o seu like. Pois bem, para que utilizar Zé Ramalho, né? A música, ela já é inspiradora do título da postagem de hoje. Vocês perceberam que a gente passou um tempo sem se falar? Eu passei uma semana meio atribulada, resolvendo uma série de coisas, inclusive coisas que vocês sabem. Eu deixei claro aqui no meu canal de YouTube em relação à perseguição ao movimento social que eu faço parte. A um dos movimentos sociais que eu faço parte, o que toma muito meu tempo. Mas tirando isso, eu fico feliz de poder novamente ocupar um pouco o espaço aqui nessa telinha. E para quem está inscrito no canal, quem gosta de assistir esse canal, ter essa oportunidade de bater mais um papo. Hoje, o tema de hoje é o Nordeste. Não é à toa que eu coloquei aqui a música que para mim é uma música bem emblemática, bem significativa. Um clássico da música popular brasileira que marca, né, a história de um povo, de uma região do país muito peculiar, a região que eu nasci e que vivo há muitos anos. E onde minha família também estruturou raízes. Pois bem, o Nordeste parece ter sido o centro das atenções, nem tanto por conta da pandemia, apesar de a gente saber, né, que desses últimos 5 meses de pandemia do coronavírus, a região do Nordeste, a começar pelo Ceará, demonstrou altos índices de contaminação, de mortes, foi muito preocupante. O meu estado aqui, o Rio Grande do Norte, né, onde eu resido, também passou por várias oscilações em relação à contaminação do vírus. Felizmente hoje, pelo menos o último informe dado na data de ontem, a quantidade de mortes aqui diminuiu abruptamente, o que me deixa muito feliz. Se não me engano, o Rio Grande do Norte é hoje o estado da federação onde menos se morre por Covid-19, né, com índice de menos 55%. Mas o Nordeste hoje ele não está nas manchetes, pelo menos nos últimos dias, tanto por conta da contaminação. Na verdade, o Nordeste está em xeque por conta de uma pergunta. Pergunta essa que eu coloquei no título da postagem. Será que, através do Nordeste, Bolsonaro venceu? Pois é. O Nordeste hoje, a região Nordeste do Brasil, parece que tem uma importância geopolítica gigantesca. Seja para a conjuntura atual, seja para o futuro do país. Porque em recente pesquisa da Datafolha, né, deu-se que o presidente Jair Bolsonaro, apesar de todas as críticas que não só eu, mas acho que milhares, centenas e milhares de ativistas digitais progressistas e mesmo os meios de comunicação tradicionais já haviam divulgado a gestão desastrosa, terrível, trágica, horrível, perversa do vírus no governo Bolsonaro, mas mesmo apesar de tudo isso, com uma economia trôpega, com um desemprego galopante, com mortos, com mais de 100 mil mortos, parece que o Bolsonaro conseguiu estacionar em 47% de popularidade. Isso mesmo. Para os democratas e anti-bolsonaristas do Brasil, isso parece ser, né, um percentual assustador, para não dizer decepcionante. Bom, antes que eu prossiga, meus amigos, já que eu falo de decepção e falo de números decepcionantes, vamos, né, como de costume, atualizar os dados hoje de contaminação pela Covid-19
no Brasil e no mundo. Hoje, de casos confirmados no Brasil, temos 3.340.197 pessoas que deram entrada nos hospitais, nas clínicas, nos postos de saúde com a confirmação de que contraíram a Covid-19. Desses, recuperaram-se 2.432.456 pessoas, e aí vem, né, a triste estatística, a macabra estatística de mortes, de óbitos. Já temos 107.879. Bom, aí vem os meios de comunicação a retratar o seguinte: olha, se Bolsonaro está com esse índice de aprovação, ele tem quase 50% de aprovação, é porque esses 107.879 aqui que a gente está falando, parece que virou apenas um número. Eu inclusive já vi articulistas colocando aqui, né, de que parece que metade da população brasileira jogou o pano, ou passou o pano em Bolsonaro, ou simplesmente seguiu o conselho do presidente, como ele falou, né, de forma de chacota na semana passada. Seguir a vida. Independente das pessoas morrerem nos hospitais com falta de ar, independente de famílias estarem até hoje chorando a perda de seus familiares, independente de não haver uma solução plausível, ou de você não ter um governo federal, né, que unificasse o país no combate a um vírus tão terrível, parece que metade da população brasileira jogou a toalha. Ou simplesmente não quis responsabilizar. Isso é uma pesquisa nesse sentido pela Folha de São Paulo. Não quis responsabilizar o Bolsonaro pelo coronavírus. Essa é a questão. Dentro das várias polarizações que existem no país, desde que Bolsonaro fez sua campanha e chegou ao poder, chegamos a mais uma polarização. Aquela entre os que acreditam que Bolsonaro é sim responsável indireto pela tragédia do coronavírus no Brasil, e outros que não acham. Outros que acham que, né, o coronavírus é um problema da natureza ou mesmo uma praga divina que, infelizmente, acomete pessoas, entrou em algumas casas, mas não entrou em outras. Então, segundo esse argumento conformista, é melhor, para quem sobreviveu, levantar a cabeça e seguir a vida. Parece que essa, né, é o lema do Bolsonaro. Lema esse que parece, meu camarada e minha camarada, ter sido incorporado. Incorporado levando em conta que o Drauzio Varela, né, o médico Drauzio Varela, colocou ontem em vídeo no G1. Né? Ele disse que a população brasileira, né, ela acabou com o isolamento. A população brasileira, apesar de ainda não haver vacina para o coronavírus, a população brasileira simplesmente cansou e foi para a rua, aproveitando, claro, né, a flexibilização. Os decretos dos governos estaduais e prefeituras que até então restringiam a circulação de pessoas, agora, diante do novo normal, após 5 meses de pandemia e com a economia em frangalhos, não havia outra alternativa senão abrir os estabelecimentos, em especial abrir bares, shoppings e restaurantes. O que você vai esperar então? Como eu esperei ontem no final de semana quando eu saí para almoçar. Gente, muita gente. Se antes, quando você tinha decretos mais restritos em relação à pandemia, você ainda via pessoas circulando, você via aglomerações, agora, meu amigo e minha amiga, a aglomeração parece ser regra. E claro, pelo que a gente aprendeu no beabá do coronavírus desde março, parece que, né, uma vez havendo aglomeração e não havendo vacina, vamos ter mais contaminações, vamos ter mais pessoas doentes e vamos ter mais mortes. Infelizmente. Eu não quero aqui ter essa bola de cristal. Muito pelo contrário, eu gostaria que nada disso estivesse acontecendo. Eu gostaria, né, que uma realidade alternativa nem Bolsonaro fosse presidente, mas o que eu posso fazer? E será que eu devo realmente baixar minha cabeça, depois levantar e seguir a vida? E aceitar a realidade, aceitar o fato de que Bolsonaro é inexorável nesse país, assim como a pandemia, assim como o vírus? Será que o bolsonarismo, assim como o coronavírus, será endêmico? Ele será, né, parte da nossa realidade política e social a partir de agora, ou para os próximos anos ou décadas? Bom, é necessário, meu amigo e minha amiga, a gente poder aqui fazer uma análise política. Uma análise política importante. Agora, não uma análise política baseada no politiquês, não uma análise política baseada no sociologuês, e nem uma análise política baseada talvez na interpretação equivocada, ou por que não dizer elitista, de alguns teóricos ou
especialistas ou comentaristas de esquerda. Não se trata, meu camarada e minha camarada, de uma população simplesmente alienada. Não se trata de uma simples boiada, como diz a música, como começa a música do Zé Ramalho. Né? Não se trata apenas de um admirável gado novo. É claro que a população do Nordeste ela corresponde a um imenso curral eleitoral. Isso sempre existiu. Isso sempre existiu. Desde as capitanias hereditárias, passando pelo Brasil Império. E o que dizer do Brasil da República? Eu já vou falar sobre isso. Porém, não se trata apenas disso. E eu vou deixar bem claro para você. Ao menos vou tentar deixar bem claro para você. Veja bem, a região Nordeste do Brasil, região peculiar, região, né, culturalmente rica, claro. É do Nordeste que saiu Caetano Veloso, né, a Bahia. Né? Apesar de que, né, algumas anedotas dizem, né, que pela sua posição geográfica, alguns baianos preferem se chamar baianos, não nordestinos. Mas tirando essa brincadeira, essa anedota, né, o Nordeste nos deu grandes figuras culturais, como Graciliano Ramos em Alagoas, minha região de nascença. Não é isso? O cantor de Djavan, não é? Pontes de Miranda, grande jurista, talvez um dos maiores juristas que o Brasil já teve no século XX. E aí você vai, o próprio Zé Ramalho, né? Chico César, um excelente cantor, enfim. Marcelo Neves, pernambucano, constitucionalista, professor da UNB, né? Que eu tive a grata oportunidade de assistir suas aulas, e para mim é um dos maiores pensadores vivos do direito brasileiro. Enfim, a lista é enorme. Joaquim Nabuco, quer dizer, então a lista é enorme de grandes nomes da intelectualidade. Então a gente não pode dizer que o Nordeste é apenas uma roça de ignorantes. Não. Na verdade, o Nordeste é sim, né, uma grande região também cultural, mas que desenvolveu também, meu amigo e minha amiga, uma cultura política. Uma cultura política, aí vem os livros de história, que dependeu muito de dois fatores. Primeiro, de chefes locais e segundo, do poder do Estado central. Veja bem, se eu for começar a falar dos chefes locais, a gente tem que falar o quê? A gente fala desde, né, das capitanias, eu citei as capitanias aqui, não vou aqui dar aula de história, mas a gente fala que quando as capitanias e os seus governadores gerais saíram de cena, entraram os coronéis. Sim, entrou um feudalismo muito presente aqui no Brasil e presente ainda na economia camponesa, né, de base agrária, e depois no século XX de base agrária exportadora, que era uma economia, né, e uma política gerenciada por chefes locais, os chamados coronéis. E Delmiro Gouveia, em Alagoas, né, foi um dos grandes nomes. Isso no tempo da República Velha, antes de Vargas, antes do Estado Novo. Pois é, o coronelismo, né, sustentava, né, esse poder político e cultural nas mãos de um prefeito, né, de um chefe político, de um governador. Coisa que não mudou muito quando o Vargas chegou ao Estado Novo. Só que aí vem, né, ao que se acrescenta esse poder político local do coronelismo. Você tem aí, né, o poder central do Estado. E Vargas foi fundamental para isso. Quando ele, por exemplo, unifica a legislação trabalhista e vem a CLT, a consolidação da lei do trabalho, baseada na Carta de Lavoura de Mussolini, baseada, olha só, numa legislação fascista, uma legislação italiana fascista. Pois bem, o governo federal, então, o Estado Central, ele passa, né, a duelar, de certa forma, ou a competir, ou a concorrer com os poderes locais, no sentido de fornecer o básico, para essa população pobre e camponesa, essa população agrária da região Nordeste. Então, boa parte dos programas sociais passam pelo Estado ou pelo conduíte do chefe local, que o antigo coronel, que agora é a figura do prefeito ou do governador, ou então passa, sim, pelo governo federal. Pois bem, meus amigos, então, em relação a isso, não sei se vocês estão percebendo a equação, para poder explicar até o que isso tem a ver com os 47% hoje do Bolsonaro. Vamos lá. Então, você tem, né, todo esse período de fortalecimento do poder, tanto central quanto dos chefes locais, na verdade, em concorrência. Até chegar, né, na República Nova, até chegar a redemocratização, final da ditadura militar, e você tem aí, né, nos anos 90, o governo Fernando Henrique, onde, através, né, da proposta da finada Ruth Cardoso, né, esposa, a primeira-dama e esposa de Fernando Henrique Cardoso, você tem um programa Comunidade Solidária. Programa esse muito bem intencionado, por sinal.
não é? Que buscava ali, de certa forma, remediar as populações mais desassistidas, em especial as populações desassistidas do Nordeste. Pois bem, com esse programa, né, a Comunidade Solidária, você teve aí rede de assistência à população pobre no Nordeste. Ou seja, a União começou a concentrar o assistencialismo que antes era dado pelos chefes locais. Esse tipo de assistencialismo ele se intensifica na época dos governos Lula e Dilma, quando Lula unifica os programas do Fernando Henrique e cria o famoso Bolsa Família. Pois é. A partir do Bolsa Família, né, você tem ali, né, toda uma ingerência do poder central e, de certa forma, Brasília, de certa forma, o poder central desativa a influência dos chefes locais. Uma grande massa da população, em especial concentrada na região Nordeste, apesar de que o Bolsa Família é um programa nacional, né, uma grande faixa dessa população, sobretudo nos interiores, ela passa ali a dar crédito e dar credibilidade a um governo federal que a sustenta. Tanto é, né, que os adversários desse programa, durante muito tempo, chamaram o Bolsa Família de Bolsa Esmola. Pois bem, mas aí, né, eis que vem Jair Bolsonaro, eis que vem o bolsonarismo. E o bolsonarismo, né, com o ministro da Economia totalmente privatista, com o Paulo Guedes totalmente neoliberal, um Paulo Guedes totalmente contra esse assistencialismo. Até porque, né, o Paulo Guedes, vinculado, né, à antiga escola de Chicago, né, tem aquele velho pensamento liberal caracterizado pelo bordão: não existe almoço grátis. Pois bem, seu Paulo Guedes, e agora? Paulo Guedes, interessado num projeto inicial, quando Bolsonaro ingressou ao poder, de desmanche do Estado, de estímulo completo à atividade privada produtiva, uma vez que, para ele, o assistencialismo estatal ingessa a economia, ele agora tem que se deparar, né, deparou-se inicial com uma pandemia, e ao se deparar com a pandemia, o ministro Paulo Guedes teve que lidar com algo, né, que é totalmente contrário aos seus princípios neoliberais e privatistas, ou seja, trabalhar um Estado assistencialista, um Estado provedor, algo que nem nos seus piores pesadelos eu acho que o Paulo Guedes queria. Tanto é que, né, Paulo Guedes teve que assistir, né, a debandada em massa de sua assessoria, de seu secretariado, de seu ministério, onde todos os seus assessores praticamente pediram o chapéu. E Paulo Guedes teve que se render, não é, ao assistencialismo do mito. Aí é que vem a questão. Com a pandemia foi necessário, né, para evitar uma catástrofe social, foi necessário, né, o apoio emergencial de R$600. Apoio esse que era para durar apenas um mês. Depois 2, depois 3. Depois se discutiu reduzir esse apoio até dezembro, baixando o valor de R$600 para 300, até porque queria quebrar o tesouro. Mas agora, né, Bolsonaro, né, já na popularidade que cresce junto ao Nordeste, ele já chega a afirmar que esse auxílio chegou para ficar. Ou seja, em tese, o auxílio é para sempre. E, numa jogada de mestre, numa cartada de um grande oportunismo, Bolsonaro, né, junto com o auxílio emergencial, ele vai ao Nordeste inaugurar obras inacabadas, obras essas iniciadas, inclusive, nos governos de Lula e Dilma, né, paralisadas justamente por conta da crise econômica, e Bolsonaro passa, né, a fazer grandes inaugurações, acompanhado dos chefes políticos locais, olha o coronelismo aí de volta, não é isso? E, né, com um chapéu, né, de vaqueiro na cabeça, ele passa a desfilar pelo interior do Nordeste brasileiro, assim como Lula fazia no tempo que era presidente ou nos tempos das suas caravanas da cidadania. E, claro, começa a amealhar apoio. Pois bem, meu amigo, minha amiga, diante disso, o que a gente pode tirar de lição? Em primeiro lugar, não existe ideologia na pandemia. Em segundo lugar, qualquer governante, independente de ideologia, ao menos aqui no Brasil, ele consegue conquistar índice de popularidade se ele combate o básico, ou que seja, a fome. Porque antes de ficar doente, essas pessoas estão esfomeadas. As pessoas precisam comer. E entre ficar doente, né, e morrer de fome, creio que a segunda opção é justamente deixar a vida seguir e para uma comunidade altamente religiosa, deixar que Deus decida e aqueles que estão sadios que pelo menos tenham que comer. E se há um presidente ou há um governo que os alimenta, esse povo irá aprová-lo. Essa que é a lógica. Então,
É uma dura lição para a nossa esquerda, é uma dura lição para a nossa oposição, até então fragmentada. É uma dura lição, não é? Para todos aqueles que tentam, né, combater, né, o ovo da serpente que é esse governo, que é um governo incompetente, um governo autoritário, um governo populista, um governo totalmente atrapalhado, que praticamente destruiu, né, o sistema de saúde e a educação, que até então, né, nós não temos, na educação muito pior, a situação da educação brasileira, a educação da saúde, enfim, todos os indicadores estão abaixo, estamos nos aproximando, né, ou piores do que alguns países africanos, porém, né, o que interessa é esse povo estar comendo durante a pandemia, é ter lá os seus R$600 e poder se alimentar. Pois bem, qual a solução para isso? Quais as opções que temos em relação a isso? E, voltando à minha fala, por que o Nordeste, então, não se resume a esse curral que não é ideologizado, não é nem de esquerda nem de direita, mas simplesmente o Nordeste, né, carente, que necessita de apoio, ou totalmente dependente de auxílio, ou de auxílios, que, no caso, vem de um poder central. Juventude. Juventude. Esse é o investimento. Porque, não obstante a gente saber, né, que a pauta bolsonarista, pauta essa que se diz conservadora, autoritária, mas é uma pauta agora assistencialista, esse aqui é o ponto. E é isso que está dando sustentação a Bolsonaro, que é o seu assistencialismo, que revela inclusive a segunda fase da sua governança, né? Fase essa que agora lhe dá um certo zona de conforto, né? Um Bolsonaro menos boquirroto, mais caladinho, mas ao mesmo tempo um Bolsonaro que sorri, justamente distribuindo auxílios. É também, né, uma forma de governar que pode encontrar resistência em outro segmento. Por quê? Porque esse assistencialismo ele tem um preço. Ele tem um preço. E qual seja o preço? Primeiro, o endividamento do tesouro. Segundo, né, a total falta, né, de gerenciamento da economia. E terceiro, né, que justamente o caos econômico gerado pela pandemia e agora por esse assistencialismo oportunista vai gerar, né, uma crise econômica sem precedentes. Essa crise econômica gera desemprego. Esse desemprego já está bem claro na imensa quantidade que você tem de entregadores de iFood, né, e de motoristas de Uber que você vê circulando pelos centros urbanos. Agora imagina, né, em uma região, né, pouco urbanizada, ou em regiões do interior do Brasil em que, apesar de você ter sinal de Wi-Fi, ter sinal de TV a cabo, você não tem, por exemplo, empregos. Você não tem, por exemplo, um setor de serviços pulsante. Cadê o emprego para essa juventude? Aí é que vem o grande discurso. E o grande erro, talvez, cometido pela esquerda no tempo de Lula e no governo lupetismo. Primeiro, foi acreditar que o carisma de Lula, ou que o carisma do líder fosse suficiente para manter o apoio na região. Ou segundo, investir também no assistencialismo esse, que não foi iniciado por Fernando Henrique, mas que sempre existiu no Brasil, desde o Império e se consolidou na República, como eu citei há pouco no meu recorte histórico. Então, na verdade, o PT, ou os partidos de esquerda, ou na verdade, os movimentos progressistas, eles têm que se voltar, meu amigo, minha amiga, minha camarada e minha camarada, para aquele eleitorado urbano de onde partiu o seu discurso, para aquela classe operária até então esquecida, né, o proletário tão esquecida, que até então havia fundado esses partidos em sua história, mas que pareceram preteridas em relação à busca do voto no Nordeste, ou à busca do voto nos rincões, a busca do voto no campo, só que de um eleitorado muito mais precário que o eleitorado urbano. Então, o discurso da esquerda, o discurso da frente ampla, vide o Uruguai, olha que diferença. O Uruguai, né, país pequeno, tamanho do ovo, né, do tamanho de uma Paraíba, né, o Uruguai, mas o Uruguai ele conseguiu ali, unificar, né, um movimento progressista com uma frente ampla que pegou todo aquele segmento urbano centrado em Montevidéu, não é, principalmente centrado entre trabalhadores jovens, subempregados, e conseguiu obter o apoio desses jovens exatamente para um programa de reforma do Estado e de estímulo à economia que desse empregos. Empregos. Então, meu amigo e minha amiga, as saídas, né, ou a única saída, talvez, para a organização de uma esquerda fragmentada, de uma oposição fragmentada, para superar, né, a pujança do mito, é se voltar para o eleitorado jovem, urbano, que precisa de emprego, que está subempregado, que busca, inclusive, se informar, que sabe utilizar os mecanismos de internet, essa sociedade de comunicação digitalizada, sabe se comunicar. E, ao estabelecer essa comunicação, e também na pauta dos costumes, que a esses jovens também, né, é dada uma carga emocional muito forte pela repressão dos costumes,
né, pelo discurso fundamentalista religioso, pelo discurso antifeminista, pelo discurso LGBTfóbico, é justamente pegar esse eleitorado jovem, como por exemplo os democratas fazem nos Estados Unidos para combater o Trump, e tentar aí consolidar, né, uma nova narrativa. Uma narrativa que se contraponha ao bolsonarismo. E não ficar batendo a cabeça, né, e como um cachorro ficar correndo atrás do próprio rabo, né, ou ficar com aquela cara triste de gato Shrek, porque no final das contas Bolsonaro tem 40%. Se Bolsonaro venceu, eu diria a você em termos políticos conjunturais que Bolsonaro venceu hoje. Mas isso não significa, né, que a vitória estará consolidada para amanhã. Muitas águas vão rolar ainda, meus amigos e minhas amigas. Muitas águas vão rolar, né, até para que esse admirável gado novo da região nordeste brasileira entenda que tem que caminhar em direção ao progresso e não em direção à derrota. Um forte abraço e até o nosso próximo comentário, que vem logo, viu? Eu estou preparando vários textos para essa semana. Um forte abraço. E quem gostar do canal, por favor, se inscreva e dê seu like.